Boa noite, companheiras e companheiros. É com muita emoção que a gente se encontra hoje aqui no quintal, né? Esse quintal que tem sido o palco da construção de grandes vitórias. E eu queria dizer para vocês que nessa campanha eu tenho me sentido um pouco assim, meio que presa, porque estou na gestão, então tenho que estar trabalhando o dia todo, ir lá no INPA, né? Na presidência lá da instituição, e tendo que correr e ter fôlego para contribuir ativamente com essa campanha, que nós sabemos que é uma campanha para nós que tem um significado extraordinário, porque significa dizer que nós vamos e precisamos reeleger o projeto que foi capaz de trazer para essa cidade uma nova realidade. E eu queria, inclusive, companheiros, lembrar que as conquistas do governo, da gestão Fortaleza Bela, ela tem consequência. Nenhuma das frases que a prefeita Luiziane, quando iniciou o seu mandato lá, em 2000, ainda candidata em 2004, ela dizia: nós precisamos conquistar um governo e precisamos governar essa cidade e precisamos fazer um governo que cuide das pessoas. E esse cuidar das pessoas, ele tem um reflexo claro quando olha para dentro da gestão pública. Foram 14 planos de cargos e salários que essa gestão, que esse governo do PT teve coragem de tirar do papel, do zero que estava lá no papel, e colocar hoje como uma das grandes conquistas para os servidores públicos. Mas não basta isso, porque foi essa gestão também que entendeu que não bastava só abrir vaga nas escolas para garantir o filho ou a filha do pobre trabalhador lá das periferias para que ela frequentasse a escola. Mas era preciso também criar condições para que a gente obedecesse à orientação da Constituição Federal e também do Estatuto da Criança, que diz que o Estado tem que dar as condições para que as crianças estudem. E foi com essas condições, inclusive, que a CTC inaugurou em Fortaleza a primeira capital brasileira que garantiu transporte escolar para hoje atender cerca de 15 mil crianças que não são filhos da classe média e nem muito menos filhos da burguesia, mas são filhos de trabalhadores, filhos de pessoas que estão na luta do dia a dia, construindo a sua organização. Foi também essa gestão que não se conformou com isso, mas disse: para essas crianças, nós temos que capacitar também esse serviço. E hoje, Eudes Xavier, a CTC é a primeira empresa pública de transporte que capacitou o seu quadro para que nós tivéssemos monitoria para acompanhar essas crianças, que no começo desse projeto, elas saíam de casa em situação de risco da comunidade e muitas vezes levavam para dentro do ônibus faca, queria transportar, inclusive, levar droga dentro do ônibus. E eu digo isso porque eu passei 2 anos, de 2007 a 2009, lá na CTC, construindo esse projeto de responsabilidade social. Portanto, essa mesma gestão entendeu que não era suficiente garantir o orçamento participativo e dialogar com a comunidade os avanços de instrumentos como a LOA, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, para se fazer de fato valer um orçamento que tivesse colocado na perspectiva da necessidade das comunidades. E foi essa gestão que disse: nós vamos capacitar os conselheiros do OP. E recentemente foram 100 conselheiros do orçamento participativo capacitados com um conteúdo, inclusive, para a compreensão do que é que significa esses avanços nessa cidade. E nós temos dito que nem é pinguim e nem é tucano. O prefeito é humano. E esse pinguim tem uma simbologia, Eudes.
Porque o pinguim é uma figura que está lá no gelo congelado, né? Mas, de repente, ele sai do gelo do Polo Sul, lá do outro lado, lá no fundinho, né, do nosso desenho de planeta Terra. E esse pinguim, ele passa para o simbolismo dentro do no mercado, na sociedade de consumo que nós vivemos. Ele passa como um ornamento, como algo que você tira da prateleira e bota em cima da geladeira para enfeitar. Essa cidade não precisa de pinguim para enfeitar nada, porque ela tem identidade, tem a alma do povo que tem garantido para nós, de fato, esses avanços que têm significado mudanças profundas nessa cidade. Portanto, a gente tem dito, essa história ela foi plantada para ter raízes e foi plantada para que a gente garanta as transformações mais ainda. E nessa esteira da história, nós temos dito que a primeira eleição da Luiziane foi uma eleição tirada do fundo das nossas crenças, do fundo das nossas utopias. Lutamos contra tudo e contra todos, inclusive contra boa parte do nosso partido. Lutamos, inclusive, contra Lula, que não queria. E a Luiziane sobreviveu e fez um governo que a direita não suporta, e é por isso que bate tanto e fala tanto da prefeita e não fala do projeto. Fala da mulher, da pessoa, porque eles não podem falar do projeto. Eles não têm nem o que dizer nos comícios deles, porque se forem falar contra a Vila do Mar, vão estar ferrados. Se for falar contra os aumentos que houve na educação, estão ferrados, porque vão levar a vaia. Se for falar do tanto que cresceu a rede de atendimento através dos projetos da assistência social, vão se ferrar também, porque vão levar a vaia. Porque são esses projetos hoje que têm dado uma grande liga a essa cidade, inclusive, para ela ter recuperado boa parte daqueles que viviam numa situação de pobreza muito grande. Mas nessa esteira da história, a Luiziane se reelege no primeiro turno. Quando diziam que a prefeita não ia se reeleger, que tinha muito desgaste, que a Luiziane, o pessoal tinha resistência, se elegeu no primeiro turno. E é por isso que nós vamos eleger Elmano no primeiro turno. Doa quem doer. São 10 candidatos, inclusive com a candidatura do Elmano. Mas o único candidato que tem o que dizer quem é? É o companheiro Elmano de Freitas, que é o companheiro que teve dentro da gestão, que conhece profundamente a máquina, que tem domínio, inclusive, sobre todo esse movimento e exercício que temos feito e acumulado ao longo dos 8 anos. Então, esse companheiro vai ser eleito no primeiro turno. Vocês não estão acreditando, não, é? Estão assim espantados, parece que não estão acreditando. Vamos eleger o Elmano no primeiro turno. Vamos eleger, sim, porque é uma onda que cresce, que tem raízes e é real. Nós não estamos aqui contando história de Trancoso. Nós estamos refletindo sobre um projeto que tem 8 anos, que está plantado no coração das pessoas. E dizer a vocês, e eu já disse a esse camarada aqui, na primeira campanha da prefeita, esse camarada estava vereador, candidato, e era uma correria, e aquela confusão do PT, e o pobre do nosso companheiro não fez nem campanha, tirou quase 3 mil votos, não foi? Quando foi no segundo momento da campanha da a reeleição, o companheiro saiu de 3 mil e foi para quase 9 mil, para 8 tantos mil votos. Agora eu disse a ele, que ele vai para 16 mil votos. Pelo trabalho que o companheiro vem fazendo, pela capacidade que o companheiro tem de agregar em torno e pelo testemunho da fidelidade, de não ter mudado de lado, de saber exatamente para que é que serve esse mandato e por que é que nós precisamos continuar nessa luta para construir em 4 anos que vão vir a partir de janeiro para nós, com mais facilidade, inclusive, para avançar e fazer o que não deu e que não conseguimos alcançar, porque era tanta coisa para fazer, tanta coisa para correr atrás, e a gente sabe que ainda tem muita coisa que a gente precisa, de fato, agora dar conta, e vai ser um tempo com muito mais tranquilidade, já que tem esse domínio, que tem esse conhecimento
dessa máquina gigantesca que é a Prefeitura de Fortaleza e essa cidade que pulsa o coração, onde as pessoas já entenderam que a felicidade não é ninguém que vai trazê-la para nós, mas é a nossa capacidade de enxergá-la e de perseguir e lutar junto com aqueles que também têm essa compreensão, que estão lá na Câmara Municipal e que estão lá no governo, como o executivo, o próprio prefeito Elmano, que vai ser o nosso próximo prefeito, e todos aqueles que vão compor a sua equipe para continuar avançando nessas conquistas. E o mais é dizer que nós estamos apenas com 2 semanas de campanha. E ela está começando só, né? Então, nós temos muito para caminhar, muito para andar, muito para fazer a rede do 13, a rede do 13, que é com 13, com mais 13, com mais 13, com mais 13, e terminar, de fato, elegendo o nosso grande companheiro Elmano de Freitas e esse vereador para fazer valer a nossa luta e a nossa capacidade de continuar acreditando na política e saber por que é que essa política existe, que é para transformar cada vez mais a nossa realidade. Então, nem pinguim, nem tucano. Nosso prefeito é Elmano e nosso vereador, o companheiro 13.